Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Cibersegurança e criptomoedas, curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Vamos aqui para como usar o ONIX, que é como se fosse um roteador de circuito Tor, um roteador Tor para um específico aplicativo. Então a gente tem o Tor Browser aqui, por exemplo, onde ele é para navegação e eu estou conectado pela rede Tor usando o Tor Browser. Mas quando eu quero usar um programa, o Telegram, por exemplo, ou uma carteira de criptomoedas como Cake Wallet, ou outro navegador, ou outro aplicativo com a rede Tor, o que eu tenho que fazer para roteá-lo? Ou usar aqui no meu site, em privacidade online, você tem o Tor, você tem aqui os guias do Tor Browser, etc. E você tem o Tor Router e o Tor Bridger. O Tor Bridger fui eu que criei. O Tor Router eu apenas adicionei algumas coisas, já existia. Eles são como VPNs que roteiam todo o tráfego da máquina para a rede Tor. E o Tor Bridger usa a Bridge, fui eu que inventei. Coloquei no GitHub, tem aqui no meu GitHub. E tem também o Proxy Chains. Tem o Proxy Chains. Tá aqui, ó, Tor e Proxy Chains. Tá? Então você tem que assistir esses vídeos sobre Tor Router, Tor Bridger, Tor e Proxy Chains para entender como que isso funciona. Tem essa playlist, essa biblioteca de uso do Tor para anonimização de aplicativos, além de navegação anônima que você pode fazer com o Tor Browser normalmente. Só que é o seguinte, quando você entra com o Proxy Chains em um aplicativo, e vai existir um Tor Daemon, então vai ter, vamos colocar aqui circuito X, tá? Circuito X. Se eu uso o Proxy Chains de novo em um aplicativo Y, em um aplicativo W, vai ser exatamente o mesmo circuito, vai ser exatamente o mesmo IP de saída. E isso contribui para a desanonimização, porque se você está usando o Telegram que te identifica, tá? E você está conectado a esse IP, o Durov, que é o dono do Telegram, já disse que vai entregar o IP para as autoridades. E outros aplicativos, por exemplo, carteira Electron, carteira de Bitcoin, de criptomoedas, de Monero, outros aplicativos, outros aplicativos de chat, de mensagem, ou até navegadores, e-mails conectados, programas com e-mails conectados estão conectados nesse mesmo circuito. Se identificam você no Telegram, vão identificar o resto. Vão identificar o resto. Certo? Ou seja, se esse Telegram está usando o IP e é o Leandro que está aqui, essa carteira de Bitcoin aqui secreta, que está na rede Tor, tem a correlação de horário, que próximo do horário também se conectou e ficou conectado praticamente ao mesmo tempo. Quando desligou o IP aqui, quando não tinha mais conexão aqui, também caiu aqui. E vai fazendo correlação e desanonimiza você e descobre a sua carteira de Bitcoin, do qual o IP Tor, que é o mesmo IP Tor aqui do programa do Telegram, que identifica você porque tem o seu nome lá, porque você se identifica, porque é público. Também é o mesmo IP daqui e desse programa também, e assim sucessivamente. Então eu preciso de circuitos diferentes para esse, outro circuito diferente para esse. Só com o Proxy Chains não tem como fazer isso. Então o que eu criei? Eu criei o Multiple Tor Services, que é uma suíte que instala vários Tors Daemons. Então são 4 Daemons no total que eu programei. Pode colocar Bridge aqui dentro também. E daí sim, daí eu vou ter. Daí você vai ter que
Você tem aqui no meu site também o Multiple Tor Service Suite. Aqui você tem o script, você tem este vídeo aqui que fala como é que funciona ele. Você tem aqui o GitHub para instalar no Linux. E são 4 daemons de Tor que você instala na máquina. Só que são só 4 no máximo. Se eu preciso de 10 programas, cada um com circuitos diferentes, eu teria que reprogramar e colocar mais arquivos aqui, mais programas para criar mais daemons, até dar 10 daemons. Eu só fiz 4 porque já é demais para mim. Só que algumas pessoas precisam de mais, tá? Então, isso é resolvido com essa suite de vários Tors daemons. Eu criei, só que é complicado, tem que usar o Proxy Chains. Tem toda essa bagatela aqui de programas. Você tem um daemon que está conectado. Você tem 4 Tor daemons. Se os 4 ficarem ligados, vai gastar CPU. Então você tem que ficar desligando os daemons, né, manualmente, etc. E deixar só os daemons que você vai usar. Então é uma forma complicada de usar, mas é uma solução. Agora, o Ruonix, ele não precisa instalar vários daemons. Por exemplo, o Multiple Tor Services eu tenho 4 daemons, onde 4 aplicativos estariam roteados por diferentes circuitos, circuito A, circuito B e assim sucessivamente. Só que se eu preciso de um 5º programa ao mesmo tempo rodando, eu já não vou ter daemon, vou ter que programar, criar mais programas, criar mais arquivos para fazer uma instalação de um novo daemon, etc. E se for 10, 20 programas ao mesmo tempo, seria da mesma forma. O Ruonix não. Basta você instalar o Ruonix e você pode usar 10, 20, 30 programas com o comando Ruonix, e cada programa, cada app vai ter um circuito Tor diferente, vai ter um IP Tor provavelmente diferente. Pode ser que coincida, né? Mas geralmente vai ser um circuito Tor diferente, com IP de saída diferente. Isso ajuda na furtividade utilizando o Tor. Então é uma ferramenta interessante, tá? Só que ela não funciona para root. Eu vou mostrar para vocês. Ela trabalha também com isolamento, ou seja, ela isola o aplicativo, né? Ela fornece o isolamento de rede Tor para aplicativos de terceiros usando namespaces do Linux. E os namespaces do Linux são um mecanismo de virtualização a nível de kernel que permitem isolar e virtualizar recursos do sistema para processos específicos, criando ambientes isolados que parecem ser sistemas separados. Então ele sem precisar de novos Tor daemons, basta você executar o Nux para o programa X, para o programa Y, para o programa C, etc. E cada um vai ter um circuito diferente, certo? Não funciona para root, eu já tentei aqui, mas ele dá problema. Então, por exemplo, para o root, se eu quiser, por exemplo, se eu quiser com o Nux, né, fazer um sudo apt update e depois sudo apt upgrade, né, o Nux sudo apt upgrade, não vai dar, ele vai dar erro, porque ele cria um ambiente de isolamento que é como se fosse um outro computador diferente e ele não acessa os arquivos, os repositórios que são necessários para que esse comando funcione. Então, para alguns comandos como root, para ser roteado pela rede Tor, ou você vai ter que usar o Tor router, ou você vai ter que usar o proxy chains, né? Proxy chains, daí você tem que fazer a aula de proxy chains, sudo apt update e sudo apt upgrade, por exemplo. Ou um outro comando, ou rodar um outro aplicativo que requer conexão com a internet e que vai precisar ser rodado como sudo, como root. Então, como root, você vai ter que usar o proxy chains, ou o Tor router, ou o Tor bridger, que é uma VPN de Tor que tem aqui no canal ensinando como faz. Os outros aplicativos, como navegadores, como programas
que vão ser usados para um específico usuário normal, daí o Ronix funciona para tudo. Você vai rotear pela rede Tor, pelo Ronix, e cada app que você está usando o Ronix, além do isolamento por namespaces, você terá cada um com um circuito Tor diferente. Quais são os Linux que eu posso instalar o Ronix? Praticamente qualquer um. E o que é bom disso? O Tor Services não funciona direito no Ubuntu, dá problema no Ubuntu. Para instalar conforme o Tor Project ensina, ele dá problema no Ubuntu, dá problema o Tor Browser não, mas o Tor Service para você usar com Proxy Chains, ou Tor Router, Tor Bridger, etc. Tor Socks, você não consegue direito com o Ubuntu da forma correta que é mandado pelo site e equipe do Tor Project. O Oniux, esse programa Oniux no Ubuntu vai funcionar normal. E no Kali Linux também, etc. E no Debian. No Debian já funciona o Tor Service, mas vai funcionar normal também no Debian. E em qualquer Linux praticamente. Então você pode adaptar ele, o Oniux, para substituir o Tor Service que dá problema no seu Linux aí. Então, pessoal, vamos aqui fazer a instalação. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que ir lá no site do Rust para instalar o Rust. O que acontece? Se você vem aqui dar um sudo apt install Rust, não tem repositório aprovado pelo Debian e para o Kali Linux também não tem. Então você tem que instalar direto do site. Vindo aqui no site do Rust, tá? Install Rust, e a gente instala por aqui baixando. Para baixar a gente faz o seguinte: usa o Proxy Chains, faça a aula de Proxy Chains, configure o Tor para você fazer o download com segurança. Esse procedimento que a gente está fazendo aqui é para cada usuário, tá normal. Para o root, você vai instalar como root, mas o root infelizmente não funciona, o Oniux para o root. Então é melhor instalar para cada usuário. Então aqui ele pergunta para fazer a instalação padrão, pode ser, entra Enter direto e ele vai instalar o Rust para a gente. Certo? Quando a gente instala o Rust desse jeito, o comando que está sendo ensinado aqui no tutorial não vai funcionar. Se você todavia já tem um Linux que dá para instalar via apt, via linha de comando, dos repositórios desse sistema Linux que você está usando, não sei se Fedora tem, não sei se Arch Linux tem, etc. Você que é o instalar e compilar, compilar o Oniux do GitHub que a gente vai baixar. Nesse caso, não, no Debian, no Kali Linux, não tem como a gente instalar via apt. Então a gente instala desta forma. Depois de configurado, a gente vai fazer um procedimento diferente para conseguir instalar, para conseguir usar esse comando cargo aqui. Para conseguir usar esse comando cargo, a gente vai ter que usar um outro procedimento. Eu vou ensinar, vocês vão entender daqui a pouco. Então ele vem instalando aqui pra gente. Ó, acabou de instalar, perfeito. O que acontece? Você vem aqui a gente está aqui nessa pasta, né, ó, na pasta do usuário. Se a gente vem aqui na raiz, ó, a gente tem todas as pastas, CD Home, tem os usuários, que é o Kali, poderia ser um outro usuário, João, Ana, etc, que você criou. Então o usuário que a gente tem aqui é o Kali. Se você tem o usuário João, você vai fazer para o usuário João, Ana, etc. A gente dá aqui na pasta do usuário, que é o home/usuário, o comando ls/la vai mostrar as pastas ocultas. Então foi criada a pasta rustup, tá? Então é bom a gente navegar ali dentro também, dar um cd.rustup, cd tool chains, não precisa entrar aqui dentro das pastas não, mas você dá um rustc --version para verificar a versão, tá?
e você consegue ver a versão. Outra pasta que foi criada foi a pasta .cargo, tá? Foi essa pasta aqui, .cargo, e a gente vai entrar aqui dentro, cd.cargo, e dentro dessa pasta .cargo você tem o bin, então você dá um cd bin para entrar lá dentro. E aqui estão os programas que a gente vai rodar, certo? Para a gente rodar, para a gente executar, para a gente instalar, etc. Então, quando você instala via apt, de qualquer terminal você digita cargo, né? E ele, cargo mais o restante do comando, mais os argumentos, você consegue executar. Quando você instala dessa forma, você tem que navegar até aqui dentro da pasta e executar o cargo, né? O / cargo aqui dentro dessa pasta. Ou você pega o pwd, digita pwd para verificar o endereço inteiro e vai ser o endereço dessa pasta bin, do .cargo, do Rust, né? Para executar os programas, instalar, desinstalar, etc. Barra o nome do programa que está aqui, que é o cargo. O nome do script que está aqui, que é o cargo. E o restante dos comandos. Então, dessa forma você vai conseguir executar o cargo, o programa cargo do Rust dentro de sistemas Linux que foram instalados dessa forma porque não tem como instalar via repositório, via apt por terminal. Porque o sistema Linux não tem disponível para instalar o Rust via terminal. É o caso do Debian 12, não tem. O Kali Linux também não tem. O Ubuntu não sei se tem. Eu não testei no Ubuntu. Então já tenho aqui o comando pronto. O endereço onde está o script cargo, que a gente foi lá, install, e o restante do comando aqui, certo? Então é assim que você vai fazer a instalação para cada usuário. Então vamos vir aqui e ele vai mais um problema aqui, esqueci. Tá? A gente vai usar o proxy chains para rotear pela rede Tor e baixar do GitHub, do GitLab pela rede Tor. Então faça a aula de proxy chains e faça a instalação baixando pelo proxy chains por segurança, para você não tomar um man in the middle, um redirecionamento de DNS caso consigam acessar sua rede, hackear sua rede, etc. Então você consegue, por meio da criptografia, baixar o programa com mais segurança. E depois basta usar o programa normalmente. Então vai demorar um pouco, tá? Ele demora um pouco aqui para baixar. Eu vou até pausar o vídeo e depois a gente volta. Vamos então, pessoal, depois de ter instalado, a execução dos aplicativos. Então existe uma forma de executar. Quando o aplicativo ele foi instalado, sudo apt install, e o aplicativo, por exemplo, se instalou o Chromium, então basta chamar o Chromium pelo terminal. Então neste caso, eu vou usar o Nux, simplesmente Chromium, tá? E ele vai rotear o Chromium pela rede Tor. Se o aplicativo ele está dentro de pasta, igual o SimpleX, o Telegram aqui, eu entraria dentro da pasta com o aplicativo, o nux./telegram, certo? Então existem essas duas formas de executar dependendo da condição que o aplicativo se encontra. Se é um app image também, no caso o SimpleX não funciona. Alguns aplicativos não vão funcionar. O SimpleX, por exemplo, não funciona com o Nux, mas ele funciona. A maneira de executar o SimpleX é o / isso aqui, certo? Ele vai funcionar se eu executar agora, mas com o Nux ele não funciona. Então não adianta nem testar aqui. Porém, com o Proxy Chains, o SimpleX funciona, inclusive dentro do Tails, com o Proxy Chains, só que tem que usar o Proxy Chains. Então são essas duas formas de executar. Outra coisa é
a gente ir lá para se você executar o comando oniux mais o aplicativo ou um comando específico que você quer que seja roteado pela rede Tor em um namespace específico, talvez ele não funcione. Então o que você faz? Você vai dentro da pasta cd.cargo, cd.bin, cdbin, aliás, e você executa daqui, ó, para instalar, né? Perdão, para executar, /oniux. Chromium aqui, por exemplo. Perdão, aqui eu errei, peraí. /oniux Chromium ou outro aplicativo, certo? Porque daí vai vir o comando aqui direto da pasta. Então ele está executando aqui pra gente, roteando o Chromium Browser com o oniux. Outra forma de executar o oniux é vindo dentro da pasta cargo, você dá um pwd para saber o endereço inteiro, ó. pwd para saber o endereço inteiro, e vai usar isso aqui, /oniux, e o aplicativo que você quer rotear. Então é uma forma também de executar o oniux. Quando for um aplicativo que fica dentro de alguma pasta, entra dentro da pasta, dá um pwd nele, ó, e você vai ter o endereço inteiro, e você pode executar o oniux. Ao invés de /aplicativo, você executa oniux e o endereço que está o aplicativo inteiro. Então está nessa pasta o Telegram, e aqui é o nome do aplicativo. Então vai ficar o quê? Oniux, o endereço que está o arquivo de execução e o nome do arquivo de execução. Então aqui ele roteia pelo oniux também e aciona o comando do oniux para rotear pela rede Tor. Bom, a gente vai fazer aqui uma exemplificação para mostrar para vocês que o oniux, ele, para cada execução que você aplica no oniux, para cada app, ele vai gerar um circuito diferente. Então, se eu executo esse comando aqui, ó, esse comando aqui, ó, oniux curl https e esse endereço aqui, icanzip.com, vou copiar logo para não ter erro. Se eu executo esse comando aqui para checar o IP, eu estou executando dentro de um namespace esse comando dentro do terminal usando o oniux, vai ser um circuito Tor. Se eu executo em outro terminal, o mesmo comando, é outro circuito, logo vai ser um IP diferente, o nó guarda vai ser diferente, o middle node vai ser diferente, o exited node será diferente também. Ó, aqui apareceu o IP para mim, que é o IP final, e aqui apareceu um IP diferente. Vamos fazer de novo, ó. Ele está rodando novamente para checar o IP. Você pode rodar com logs também aqui, ó, para checar o que está acontecendo, para você detectar erro, saber qual é o problema. Então veio aqui que apareceu um IP diferente, aqui um IP diferente. Então se eu estivesse rodando o Telegram aqui, seria o Telegram com esse IP. E ao mesmo tempo, se eu estivesse roteando a carteira Electron, conectado na carteira Electron, usando o oniux em outro terminal, seria um circuito diferente, um IP diferente. Se eu me conecto a um e-mail usando o oniux, vai ser um outro IP diferente. Então é importante você ter IPs diferentes por circuito. Se você usa o IP para tudo que você faz ao mesmo tempo, você pode ser desanonimizado, principalmente se você usa um e-mail que identifica você. Se souberem o seu IP, o próprio Telegram, o Durov, que é o dono do Telegram, ele é obrigado a dizer o IP para as autoridades, senão o Telegram fecha. Então você tem que usar um IP Tor diferente nos aplicativos que você quer ser anônimo. Então no Telegram você está ali operando usando PGP com criptografia, porque o Telegram, a criptografia do Telegram não é boa. Então você usa um PGP por fora e está se comunicando secretamente, negociando criptomoedas. Você é um P2P usando o Telegram. E
Tem a carteira Electron, outra carteira de criptomoedas, também roteado pela rede Tor, mas usando o ONIUX em outro namespace que vai ser um IP diferente. Isso já ajuda você a ficar anônimo e trabalhar ao mesmo tempo com as duas coisas com IPs diferentes. Por isso, então, o bom do ONIUX é isso. Ele roteia um aplicativo pela rede Tor, mas ele roteia cada comando ONIUX para cada aplicativo é um circuito diferente. Vamos rodar esse comando aqui. Aqui ele mostra aqui o que está criando, etc. O que ele está fazendo. Então ele mostra aqui o que está acontecendo, como que ele está executando. Quando você quer saber se tem algum problema, etc., você debuga, né? Outra forma é o seguinte, eu posso usar eu posso criar um bash aqui. Eu dou um ONIUX bash. Então aqui eu tenho um circuito Tor diferente para esse bash. Tudo que eu rodar aqui que se comunicar pela internet, qualquer programa que eu rodar aqui, ele vai executar com um IP diferente. Aqui vai ser também, se eu dou um ONIUX bash, vai ser um IP diferente, um circuito diferente. Então eu posso usar o nmap.sn e aqui deixa eu colocar aqui numa rede que eu criei. Eu vou executar aqui no meu site, né? Então aqui eu estou roteando com um circuito específico pela rede Tor e usando o nmap para escanear aqui o meu site. Nesse outro baixo é um outro circuito Tor. Então se eu usar o nmap, né, para escanear o meu site, ou outro site, outro aplicativo, etc., seria um outro circuito Tor. Isso para qualquer programa. Para o Telegram também é a mesma coisa. Só não dá para usar como root. Como root, infelizmente, não dá. Então eu fiz aqui o scan, etc. Outra experiência para mostrar para vocês é essa aqui. Peraí. Ó, aqui eu estou num bash que tem um circuito diferente, um namespace diferente com o ONIUX. E aqui eu tenho outro bash com um ONIUX também diferente, usando o comando cur e can-razip.com, a gente vai ter IPs diferentes. Ó. IP diferente aqui, IP diferente aqui, porque são circuitos diferentes. Circuitos diferentes para cada aplicativo. No meu GitHub você tem o Multiple Tor Service Suite, que são até 4 instâncias, 4 circuitos diferentes, cada um para cada app, usando proxy chains, mais complexo, tem que entender sobre proxy chains, tem que configurar, etc. O ONIUX é só você vir aqui, instalou ONIUX e o programa que você quer. Então vamos fazer um exemplo com browsers agora. Eu vou aqui desligar isso aqui. Vamos desligar isso aqui. E vamos aqui, ó, ONIUX, Chromium, que é o Chromium Browser, então vai ser um circuito para o Chromium Browser. E aqui o ONIUX, Firefox. Pode usar no Movado Browser também, usando o ONIUX. Você pode ver que você vem aqui em Check Tor Project. Vamos aqui no Firefox. Veja que ele identificou que está na rede Tor. É esse IP. Veja que o Firefox não tem configuração de proxy nenhuma, no proxy aqui nas configurações. E a gente tem aqui esse IP no Firefox, né? Espera aí.
E esse IP, vamos dar uma atualizada aqui, ó. Tá vendo? Final aqui, diferente desse aqui. Diferente aqui os IPs, tá? Porque são circuitos diferentes. Se eu usar o Movado Browser também, aqui ele dá o exemplo com HexChat para você rotear o HexChat por meio da rede Tor pelo Honiux, né? Só que eu fiz aqui o isolamento do Firefox e mostrei os IPs diferentes, Firefox e Chromium. Ou seja, muito mais fácil que o Proxy Chains para leigo. Não precisa instalar como root. Infelizmente, como root, só relembrando aqui, você quer instalar, fazer um acd apt update, não dá para usar pelo Honiux. Honiux não vai dar certo. Você vai ter que usar o Proxy Chains, né, sudo apt update, sudo apt upgrade. Outros programas que vão rodar, que tem que rodar como sudo, como root, não vai dar para rodar pelo Honiux. Então você vai ter que usar o Proxy Chains, vai ter que usar o Multiple Tor Service Suite, vai ter que usar esse programa aqui, ou fazer algo similar para rodar várias instâncias, cada uma com um circuito diferente, para vários aplicativos que estão sendo rodados como root, que tem que ser rodado como root e precisa ter circuitos diferentes para cada atividade. Você teria que reconstruir mais Tor Daemons aqui para ter 10, 20, o quanto você quiser. Esse Multiple Tor Service Suite que eu construí, ele tem apenas 4 Daemons, porque para mim já é suficiente. Mas tem gente que pode precisar de 10, 20, etc. O Honiux você não precisa construir mais Daemons. Basta você executar um Honiux para um aplicativo A, por exemplo, aplicativo B, C, D, E, e vai executando para 20 aplicativos e cada um vai ter um circuito diferente, cada um vai ter um IP diferente final. Pode ser que coincida um ou outro, né? Mas a tendência é todos serem circuitos totalmente diferentes, sem precisar de construção de mais Tor Daemons, instalação de Tor Daemons, etc. O problema dele é que não usa breeds, eu acho que eu saiba, não usa breeds. Então, o nó guarda vai ser o IP Tor, o ISP e outros agentes que são donos da rede, controlam a rede que você está. Por exemplo, o ISP ele tem acesso à minha rede ao tráfego. Aquele que me fornece a internet, ele pode me censurar porque ele vai saber que eu estou usando me conectando ao nó guarda, que é um IP público do Tor. Então, o Tor Multiple Tor Service Suite, ele possui a possibilidade de colocar breed. Então eu coleto breeds e cadastro breeds em cada instância e dessa maneira eu driblo a censura. O Honiux não tem isso. Ele é mais simples, tal, ele consegue rotear tudo pela rede Tor, mas cada instância, cada app vai ser roteado por um circuito diferente. Isso é muito útil, mas ele não tem as breeds. Ele tem que ter uma opção para eu colocar a breed se eu quiser. Não, e é só isso, né? O restante aqui tá... Eu corrigi aqui, apaguei. Não tem problema nenhum. O Honiux também, ele funciona igual um Proxy Chains, ou seja, um aplicativo igual a Electrum, que é uma carteira de criptomoedas para Bitcoin. Basta você ter o Tor Service rodando. No Tails mesmo, basta você configurar o proxy, ou seja, é um aplicativo que tem a opção de proxy para você cadastrar o endereço IP, a porta do proxy, e o aplicativo será roteado 100% por esse proxy. A Electrum tem isso. Agora, o Telegram não tem isso. Então, pelo Telegram, para você rodar o Telegram no Tails, por exemplo, você tem que instalar o Proxy Chains, configurar um arquivo de Proxy Chains e executar esse comando Proxy Chains -F. Se você instalar como modo persistente o Proxy Chains, que não vem padrão no Tails, daí você teria que ter esse arquivo aqui na aula de Proxy Chains no meu site, no meu YouTube, tem lá como que faz. E rotear o app Telegram, que não tem configuração de proxy, por meio do Proxy Chains com o arquivo configurado para porta 9050 para o IP 127.0.0.1
que o firewall do Tails está designado para liberar tráfego Tor. Se eu executo o Telegram sozinho, ele não funciona dentro do Tails. Porque ele não tem configuração de proxy para que ele passe a funcionar dentro do Tails. O SimpleX também, eu uso essa técnica aqui dentro do Tails com o SimpleX para que ele funcione roteado pelo Tor dentro do Tails. Então o Proxy Chains resolve esse problema, mas ele é mais complicado. O Oniux, se ele tivesse dentro do Tails, ele já resolveria. Não precisaria configurar arquivo de Proxy Chains, não precisaria usar o Proxy Chains, só usar o comando simples Oniux e ele faria o resto. A única coisa que falta para o Oniux é a build. Outra coisa é o Tails. Eu poderia adaptar o Oniux para dentro do Tails para que aplicativos que não têm opção de configuração de proxy possa ser obrigado a ser roteado pela rede Tor, pelo IP 127.0.0.1, porta 9050, para que ele consiga se conectar na rede Tor. Então, carteira de criptomoedas, aplicativos de chat não vão funcionar dentro do Tails e nem com o Tor Service em nenhum Linux, porque ele não tem opção para configurar proxy. Então você tem que usar o Proxy Chains. No Tails, você tem que instalar o Proxy Chains nele e além de vai ter a complicação de configurar o arquivo aqui de configuração. Com o Oniux isso seria mais fácil. O que falta para o Oniux é a opção de bridge, porque ele é censurável se ele não usa bridge. Eu acho que ele não usa bridge. Pelo que eu vi aqui, ele não usa bridge. Então, falta isso para ele. É uma boa alternativa, só que o próprio projeto Tor fala que ele é experimental. Mas está funcionando. Porém, essa ferramenta aqui tem mais utilidade, o Multiple Tor Service que eu construí, coloquei aqui de graça no GitHub, mas é mais complicado de usar, mas ela tem mais utilidade. E o Oniux poderia unir a facilidade que ele tem usando também bridges, como o Multiple Tor Service faz, com mais facilidade. Daí depende do pessoal que vai desenvolver isso, se vai conseguir desenvolver isso no modo que o Oniux está projetado. Então é isso, pessoal, eu vou ficar por aqui. Obrigado pela audiência de todos, até mais. Vivemos em um mundo onde nossos dados estão constantemente em risco. Vazamentos de informações, ataques cibernéticos e a vigilância incessante são uma ameaça real em um cenário onde o invisível é inatacável. A anonimidade online nunca foi tão crucial. Você já imaginou como seria navegar na internet e negociar criptomoedas sem deixar rastros? Apresentamos o curso definitivo para seu anonimato total em exchanges e na navegação online. Aprenda táticas de guerra avançadas de anonimidade usando a rede Tor. Descubra como aniquilar rastros físicos na sua máquina e esconder suas atividades online, tornando sua presença na web praticamente invisível. A vulnerabilidade pouco conhecida do rastro deixado pelo aplicativo D2FA, usado em exchanges, e-mails e outros sites. Aprenda a criar e-mails e contas anônimas em exchanges, onde o rastro inevitável do 2FA será eliminado com a amnésia do Tails Linux OS, protegendo você contra qualquer ataque físico usando nossas táticas cibernéticas antiforenses novas. Descubra o algoritmo de anonimidade que permite que você permaneça anônimo após comprar criptomoedas, mesmo se for identificado durante o processo. Aprenda a contornar o registro em exchange sem KYC usando a técnica Bait IP Ghost. Esta estratégia inovadora permite que você se mantenha protegido pelo Tor, mesmo que a exchange não o permita diretamente. Crie perfis fantasmas em redes sociais centralizadas e mantenha sua identidade protegida pela rede Tor, mesmo quando a rede Tor é censurada. Não espere até que seja tarde demais, proteja sua privacidade e segurança online agora mesmo. Inscreva-se no nosso curso e torne-se invisível para garantir sua segurança digital. Clique no link abaixo na descrição do vídeo e dê o primeiro passo para o anonimato.